19 de fevereiro. Ontem Clara veio. O dia tinha começado mal por causa de Mirella. Escutei-a falando ao telefone com Cantone, uma conversa misteriosa. Ela falava baixinho, muitas vezes respondia por monossílabos, mas ouvi que aludia com insistência a uma carta e mencionava Nova York. Tenho certeza de que ela também resolveu sair de casa como Ricardo. Quando o telefonema acabou, estava séria, absorta em seus pensamentos, e eu perguntei com gentileza de que carta ela falava ao telefone e por que havia mencionado Nova York. Ela não quis me responder. Então perdi a paciência e lhe lembrei que, se pretende sair de casa, ainda deve esperar 1 ano, pois é menor de idade. Ela respondeu apenas: Fique tranquila, não se trata disso. E diante da minha insistência, cortou: Chega, 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 mãe, por favor. Preparei o doce para Clara aos soluços. Quando ela chegou, precisei fazer o esforço para sentir desenvoltura e sorrir. Pouco depois, porém, me senti de fato mais tranquila. Às vezes é bom ter em casa uma pessoa estranha. Isso nos obriga a superar nosso mau humor. Clara me parecia tão jovem, tão segura de si e contente com a vida que só de olhá-la já me alegrava. Michele e Mirella também foram conquistados. Ricardo a fitava com hostilidade e mais tarde me perguntou por que ela pinta os cabelos de amarelo, embora tenha a minha idade. Mas os cabelos dela são louros, dourados. Esbelta, elegante, nos tratava com afetuoso entusiasmo como parentes que não visse há tempos e dos quais fosse hóspede, por um dia somente, numa antiga cidade de província onde tivesse vivido a infância. Falava de si, informava-se de nós e superficialmente, sem esperar a resposta, olhando-nos, tocando-nos com prazer. Sussurrei a Mirella. Veja que na sua casa também pode conhecer gente simpática, inteligente. Michele estava animado, falava bastante. Clara o pegava pelo braço, observando-o com provocação galhofeira, e, como de hábito, me alfinetava. Continua apaixonada por ele? Não se cansou? Você realmente nunca pensou em outro? Afinal das contas, o que tem esse Michele para que você o ame tanto? Encabulada, eu indicava os meninos com os olhos. Então Clara disse sorrindo: Estou brincando, Valéria. Não percebe que estou brincando? E acrescentou: Um dia quero escrever um roteiro sobre você, sobre a sua vida. Uma vida dedicada sempre às mesmas pessoas, aos mesmos sentimentos. Valéria, querida, você que está certa. É cansativo querer permanecer sempre jovem. É uma canseira tremenda. Eu gostaria de me tornar avó, como você se tornará, mas não tenho filhos. Mirella está noiva? Mirella respondeu que não. Clara lhe fez uma carícia, fitando-a com um olhar preciso, e concluiu: Bonita moça, um rosto inteligente, agudo. Em seguida, começou a falar de cinema, dos roteiros que escreve, nos contou muitas coisas interessantes que desconhecíamos. Agradava-me observar Clara, e a Mirella também agradava observá-la. Michele a observava como se observaria um fruto. Ela falava com graça, fumando, comia com apetite juvenil e gostou muito do doce. E falava dos atores, dos hábitos deles. Ricardo se divertia com as histórias, mas as escutava com desrespeito e a contragosto. A certa altura, Clara mencionou a escassez de bons argumentos. Então Michele disse ter uma ideia para um argumento, uma ideia original. Pois escrevam, retrucou Clara, com entusiasmo, servindo-se de um pouco mais de doce. Bote sua ideia no papel, como se me contasse. Com um bom argumento é possível ganhar milhões. Eu também a encorajei. É mesmo, Michele, escreva, nunca se sabe. Clara disse que o apresentaria a um produtor seu amigo. Escreva seu argumento, Michele, e me mande. Ele perguntou: Quando? Quando estiver pronto. Michele hesitou um instante e depois revelou que já está pronto. Clara fez um leve gesto de surpresa, quase de desapontamento. Talvez temesse haver prometido demais, certa de que Michele falava de brincadeira. Os meninos não disseram nada, continuaram a comer. Com um fio de voz perguntei: Ah, parabéns. Quando escreveu, Michele? Ele se esquivava, hesitando entre me fazer crer que se tratava de uma coisa de pouca monta, que ele escreveu para passar o tempo,
e o receio de anular antecipadamente o interesse de Clara. Mas quando você o escreveu? Insisti, curiosa. Quando? Ele repetiu. Deus do céu, não sei. Algumas vezes me vi sozinho no escritório e não tinha muito o que fazer. Sábados à tarde, por exemplo. Michele e Clara marcaram uma conversa para um dos dias da semana seguinte. Michele irá levá-lo para lhe ler o argumento. Clara falava de um argumento vendido, dias atrás, por 10 milhões. Viu, mamãe? Disse Michele, virando-se para mim. Seria uma fortuna. É estranho. Todos ao meu redor, para me convencerem de suas razões e de seus direitos, invocam motivos financeiros. Talvez me julguem sensível unicamente a esses motivos, mas, se tendo por ser objetiva, percebo que também faço o mesmo. De fato, ontem, quando Clara, por cortesia, perguntou sobre meu trabalho, eu logo falei das nossas condições econômicas. Com isso, queria, na verdade, também justificar a decadência da casa, na qual alguns móveis e quadros de valor presenteados por ocasião de nosso casamento contrastam, de modo mais evidente na presença de estranhos, com a pobreza de tudo aquilo que desde então deveria ter sido renovado. Michele me interrompeu zombeteiro, como se os apertos aos quais eu aludia fosse uma invenção da minha cabeça. Quando Clara foi embora, ele me reprovou de novo por ter falado daquele jeito, e os meninos o apoiaram. Depois, eles saíram e nós ficamos sozinhos. Eu quis saber a respeito do argumento e ele disse que o tinha escrito do mesmo modo como muitas vezes comprou bilhetes de loteria. É preciso tentar alguma coisa, continuou. Não devemos nos resignar à ideia de continuar nesta miséria, nesta degradação até o fim dos nossos dias. Perguntei sobre o que era o argumento e ele respondeu evasivamente, dizendo que as histórias de amor são as que mais agradam o público. Por um momento fiquei tentada a lhe falar do caderno, mas a insistência com que ele sublinhava o aspecto econômico daquilo que havia feito me impedia, já que não podia invocar a mesma justificativa. Ainda assim, me sentia alegre. Ele também estava alegre, me envolvia os ombros com o braço. Precisaríamos ver mais gente, dizia. Hoje, por exemplo, foi ótimo que Clara tenha vindo. Resolvermos, se o argumento de Michele foi aceito, fazer algumas compras para casa e eu disse que gostaria de ir a Veneza. Ele anunciou que, se este der certo, já tem outro em mente. Você precisa largar o banco então, propus nitidamente. Ele admitiu que gostaria muito, uma vez que nem mesmo a sua nova posição é satisfatória como esperava. Depois do jantar, continuamos a conversar sobre todas essas coisas até tarde. 21 de fevereiro. O diretor passou 2 dias em Milão. Voltou hoje de manhã. Fui falar com ele a respeito de algumas providências que precisei deixar em suspenso, porque, como ignorava sua partida, não tinha pedido instruções. Ele explicou que imaginava me ver sábado à tarde no escritório e pretendia me avisar àquela ocasião. Apressei-me a lhe dizer que, de fato, eu tinha me disposto a ir, mas depois desistira, temendo incomodá-lo. Até acrescentei que havia chegado a ir à parada do bonde. Que pena, ele comentou. Estive prestes a lhe assegurar que no próximo sábado irei sem falta, mas achei melhor me calar. O dia inteiro, porém, fiquei relembrando o tom com que ele disse que pena. Talvez Michele tivesse razão de sentir ciúmes do diretor. Talvez há anos ele vá ao escritório todos os sábados, esperando que eu também vá. Quando saí do escritório, fui ver minha mãe. Senti a vontade de conversar com ela. No trajeto, fui relembrando muitos gestos, muitas pequenas atenções do diretor ao longo destes anos. As flores que me manda no Natal e que eu nunca interpretei como talvez devesse interpretar. Na casa da minha mãe, comecei a falar dele e da gratidão que lhe devo. Afirmei que é um homem diferente dos outros, um homem verdadeiramente excepcional e, aliás, a carreira que ele desenvolveu é a prova disso. Para continuar falando dele, eu queria que minha mãe me fizesse alguma pergunta. Ela, porém, disse: Não gosto desse homem. Desde o dia em que admitiu você no escritório, embora você não soubesse fazer nada, ele sempre me inspirou desconfiança. Ofendida, repliquei que sou competentíssima no meu trabalho,
que hoje desempenho tarefas muito importantes e que, se um dia eu perdesse esse emprego, muitas outras firmas gostariam de me contratar. Minha mãe balançou a cabeça, dizendo: Pode ser, mas é estranho que seja justamente você a encarregada de tarefas importantes e não outros funcionários, homens, talvez até com diploma. Ela falava com dureza e, antes que eu pudesse retrucar, mudou de assunto. 22 de fevereiro. Hoje fui ao escritório por volta das 5. Virei a chave na entrada devagarinho para não incomodar o diretor, mas imaginando que faria uma surpresa agradável. Só que lá dentro estava tudo escuro. Em meio ao silêncio, o telefone tocava. Fiquei em dúvida por um momento, olhando a porta envidraçada da sala do diretor, da qual nenhuma luz transparecia, e depois corri à mesa. Não tenho prática com teclas e pinos, por isso, enquanto tentava afanosamente atender a ligação, a campainha parou de estrilar. Minha sala estava arrumada, acolhedora. Ali dentro, aspirando o agradável odor de cera para piso, de madeira e de couro, experimentei uma inafável sensação de felicidade. Tirei as luvas e o chapéu com calma, quase como se chegasse a um hotel para uma longa estada. Quis pedir um café, mas depois achei que seria mais cortês esperar. Sentei-me à escrivaninha, abri uma pasta de correspondência, mas me parecia não poder fazer nada enquanto o diretor não viesse. Em algumas cartas, vi a letra dele, suas anotações a lápis e a vermelho. Sim, está bem, ou então, confira. E mais frequentemente, vamos falar disto. Eram como convites a um diálogo que, em sua ausência, eu não podia acolher. Por isso, impaciente, fiquei atenta a qualquer rumor, a qualquer rangido, e nada. Então me levantei e fui até a sala dele. Acendi a lâmpada sobre a escrivaninha, rearrumei o cortador de papel, o lápis, a caneta, os quais, de resto, estavam em perfeita ordem. Eu olhava sua poltrona vazia e ouvia sua voz dizendo afetuosamente: Vamos falar disto. Parecia-me que ele não queria aludir somente à correspondência de negócios. Talvez tivesse compreendido que eu gostaria de lhe falar de Mirella e estivesse me encorajando a fazer isso. Talvez quisesse que eu falasse de mim. Sentei na poltrona em frente à sua, como para uma conversa. Ele é a única pessoa com quem posso falar. Há anos já não tenho mais amizades. Minhas antigas colegas de colégio e as jovens esposas que eu frequentava quando recém-casada levam uma vida diferente da minha. Levantam-se no final da manhã, vão ao cabeleireiro ou ao modista. À tarde jogam cartas. Já não temos nada em comum. Não podemos conversar. Com as funcionárias do escritório, fico igualmente constrangida porque, ao contrário, não temos em comum nem o passado, nem a condição social, nem a educação ou modo de expor os fatos. E, de resto, eu não poderia fazer novas amizades. Há anos mal tenho tempo para correr de casa para o escritório, do escritório para casa. Imagina possuir o tempo que investi nos filhos como um capital, mas agora eles o roubam e os levam embora. Na realidade, de meu, só o tempo investido no trabalho, somente quando estou no escritório me sinto livre e não tenho a impressão de mentir. De fato, há em mim a sensação de haver dito uma vez uma mentira, não sei qual, e de estar condenada a me manter fiel a ela. Vamos falar disto. Eu queria dizer ao diretor: vamos falar disto. Sentia-me como que invadida por uma febre. No entanto, minha mente estava clara, límpida. Achei que ele não poderia demorar muito mais. Do contrário, eu perderia momentos preciosos de uma conversa que, para mim, era essencial. Na minha idade, cada momento é precioso e eu gostaria de dizer isso a ele. O telefone tocou de novo e me sobressaltei amedrontada. Saltei no átimo, sem saber se atendia naquele aparelho. Parecia-me que, através do fio, alguém me veria na sala do diretor e me julgaria indiscreta. Ele mesmo, ao entrar, podia se perguntar o que eu estava fazendo. O telefone insistia, então me sentei em sua poltrona e atendi. Alô? Era ele. Meu coração começou a bater com força. Ele falava com voz abafada. Lamento, ele disse, não posso ir. Fiquei sem fôlego, não tinha me preparado para essa probabilidade. Foi como se tudo ao redor desmoronasse. Ah, suspirei. Ele repetiu. Lamento, realmente não sei o que fazer, eu disse. Queria lhe falar.
Imediatamente acrescentei: era sobre algumas providências. Ele fez uma breve pausa e depois explicou que precisava ficar em casa porque era aniversário do filho. Acrescentou que já havia telefonado 2 vezes, mas ninguém atendia. Imaginei que a senhora teria ido ao escritório. Eu tinha esperança de poder me liberar cedo, mas continuou em silêncio, sem encerrar o telefonema. Eu também continuei em silêncio e depois disse: compreendo muito bem, não importa, vou procurar resolver sozinha. Falaremos disso na segunda-feira. Pousei o fone, mas não conseguia soltá-lo. Permaneci mais um pouco sentada à sua escrivaninha, sobre o couro macio da poltrona. Por fim, me levantei, apaguei a luz e, já sem olhar ao redor, fechei minha gaveta, vesti o chapéu e saí. Caminhei depressa, não queria voltar para casa. Fiquei tentada a me sentar no banco de um jardim público. Nas tardes de sábado, a cidade me parece mais bela, mais luminosa e atraente. De algum tempo para cá, um irrazoável desejo de férias se apoderava de mim, porque me sugere escancarar a janela, sentir o ar fresco no rosto, me traz a memória de bosques, campos, paisagens marinhas e, por fim, sempre Veneza. Mas basta entrar em casa e esse jubiloso impulso se dispersa. Em casa, não sei por quê, tenho sempre vontade de pedir desculpas, talvez por saber que negligencio muitas coisas por causa deste caderno. Fico de pé até tarde e depois estou cansada durante o dia. Hoje, por exemplo, me arrependi de ter ido ao escritório e perdido tempo ali, sem fazer nada. A cozinha ainda estava por arrumar e Michele precisa das camisas que nas últimas noites por escrever não passei. Às vezes, numa afortunada sensação de embriaguez, imagino me abandonar à desordem, deixar as panelas sujas, a roupa sem lavar, as camas desfeitas. Adormeço com este desejo, um desejo violento, voraz, semelhante àquele que, quando estava grávida dos meninos, eu sentia por pão. À noite, sonho que devo remediar tamanha desordem, mas não consigo. Não dá tempo. Antes de Michele voltar para casa, é um pesadelo. Talvez minha mãe tenha sido intransigente demais comigo quando eu era criança. Costure, me dizia sempre. Estude. Quando cresci um pouco, assim que eu parava de estudar, ela me passava algumas tarefas domésticas. Nunca permitia que eu ficasse à toa, nunca se esquecia de mim. Se por um momento não me visse, entrava no meu quarto e perguntava o que eu estava fazendo. Uma mulher jamais deve permanecer desocupada, ela dizia. Michele voltou para casa mais tarde esta noite. Tinha um aspecto fatigado, cansado. Perguntei se ele havia trabalhado no argumento cinematográfico no escritório. Ele me fitou detendo-se de chofre, como se surpreendido pela minha pergunta. Mas logo se recuperou e disse: não, não, nada de cinema. Tive muito o que fazer hoje. Estou com dor de cabeça. Vou dormir logo depois do jantar. Repliquei que gostaria de conversar com ele sobre Ricardo e Mirella, já que é difícil saber como me conduzir sem sua orientação, confiando somente no meu critério e, em suma, em mim mesma. Ele disse afetuosamente que me deixa livre para decidir, para agir, que eu posso sempre, em qualquer caso, falar inclusive em seu nome. Me assegurou que ninguém pode fazer essas coisas melhor do que eu, com maior tato. Fiquei comovida, até mesmo lisonjeada, e o abracei. Precisava de algum conforto, algum calor. Nada me repousa mais do que sentir contra seu rosto o ombro de Michele. Ele me perguntou se Clara deu sinal de vida. 25 de fevereiro. Hoje de manhã, minha mãe me telefonou e por uma bobagem me aconteceu eu atender o telefone com impaciência. Ela sempre liga nas manhãs de domingo para perguntar se eu vou vê-la, mas hoje eu não estava com vontade e disse que não teria tempo. É verdade, aliás, porque aos domingos, embora eu me levante no horário de sempre, Michele e os meninos acordam tardíssimo, ficam zanzando de hobby e o sol do meio-dia bate nas camas ainda quentes. Michele diz sempre que ninguém poderia lhe tirar esse luxo do sono aos domingos. Algumas vezes fico tentada a me conceder isso também, mas quem cuidaria de tudo o que há para fazer? Então, levo o café da manhã na cama para ele e me alegra vê-lo comer com gosto, de bom humor. Minha mãe não compreende essas coisas, desaprova Michele, talvez porque ela sofra de insônia. Afirmou que teria o direito de às vezes me ver, afinal sou sua única filha.
Então tive um ataque de nervos e disse que sou também a única esposa e a única mãe e que não aguento mais. Disse inclusive que ontem, no sábado, precisei voltar ao escritório. Disse que só eu sei quantos motivos teria de estar preocupada e nervosa. Ela objetou que não compreende por que eu estaria assim. Justamente agora que Michele conseguiu um aumento, Ricardo tem um belo futuro na Argentina e Mirella, mesmo ainda estudando, começou a trabalhar. Esse comentário coroou minha irritação. De maneira cortante, disse que minha mãe a havia vivido em outros tempos, tinha tido uma vida fácil e não conseguia compreender a minha. Ela se revoltou. Fácil? Exclamou. E me lembrou que a família havia sido espoliada por Bertolotti e que precisava lutar 10 anos na justiça para recuperar a vila, mas no final a perdera. Ouvi falar a vida inteira desse Bertolotti, que foi um péssimo administrador dos bens da minha avó. Todas as nossas desgraças lhe são atribuídas. Disse que dele resultam nossas péssimas condições econômicas. Na infância, quando falavam desse homem, eu silenciava, aterrorizada, como se falassem do diabo. Hoje eu lhe digo que Bertolotti fez bem ao surrupiar inclusive a propriedade e a vila, pois a esperança de retomá-las foi nossa desgraça. Ainda carregamos esse peso e por isso temos dificuldade em nos adaptar à nossa condição. Eu por causa dessa vila e Michele por causa dos uniformes militares de seu pai. É por isso que, por ser pobre, sempre passará sobre nós como uma vergonha. Não temos um centavo e ainda nos sentimos donos de mansões, de cavalos. Veja os meninos. Nunca ouviram falar de Bertolotti e estão ótimos. Minha mãe permanecia em silêncio do outro lado do fio. Sabe que o que eu digo essas coisas quando estou irritada. Meu modo de falar, segundo ela, é ainda culpa de Bertolotti, e isso a consola. Afinal, você vem ou não? Perguntou. Não, respondi, não posso. Mais tarde, na rua, eu me senti arrependida. O ar do domingo me tranquilizava, dissipando qualquer preocupação ou cansaço. Entrei no bar e telefonei à minha mãe. Acabei antes do que imaginava, eu disse. Vou aí daqui a pouco. Quer que eu compre alguma coisa? Sim, obrigada, ela respondeu. E o contentamento transparecia da gélida calma de sua voz. Umas frutas boas para o seu pai. Comprei também um ramalhetezinho de violetas. Minha mãe e eu temos pudor desses gestos, então eu lhe disse que havia sido obrigada a comprá-lo por uma garotinha insistente que pedia esmola. 26 de fevereiro. Preciso ir para casa cedo esta noite. Ricardo disse à mesa que me ouve caminhar pela casa até altas horas. O que você fica fazendo? Me perguntou. Ao escutar essa frase, Mirella também tirou os olhos do prato e me fitou. Sem um motivo lógico, temi que começassem a procurar o caderno. Respondi que vou acabar sofrendo de insônia, como minha mãe. Hoje de manhã, mal cheguei e o diretor me chamou. Em sua sala havia outras pessoas. Fiquei incomodada pela presença delas, no entanto, discorri animadamente para entretê-las. Quando saíram, o diretor começou a folhear a correspondência sem olhar para mim, dizendo que já não tem tempo nem para ler as cartas importantes durante a semana. Parecia cansado, irritado, mas quando enfim me olhou, sorriu. Falou suavemente de sábado, suspirando. A família. E eu tive uma reação tola. Fiquei ruborizada. Depois me perguntou se estarei livre para voltar ao escritório no próximo sábado. Respondi que sim, com demasiado entusiasmo. Ele então ergueu os olhos e me fitou sem sorrir, com uma doçura grave. Por volta das 4, propôs. Assenti. Minhas mãos estavam frias sobre o vidro da escrivaninha. Por fim, me pediu-lhe que lhe mostrasse uma carta que eu tinha escrito, e quando voltei, ele era outro. Disse até que a carta não estava boa e que eu deveria refazê-la. 27 de fevereiro. Hoje, quando voltei para casa na hora do almoço, a zeladora veio ao meu encontro com uma desculpa e por fim me disse, sorrindo maliciosamente: A senhorita, sua filha, chegou há poucos minutos, trazida pelo noivo. Hesitei por um instante e ela logo aproveitou para me dizer: Parabéns. Não respondi. Continuei sorrindo e assim me afastei. Mas fiquei tão confusa com essas palavras dela que subi pela escada, me esquecendo de pegar o elevador. Mirella estava em seu quarto.
Falei do comentário da zeladora, ela sorriu e observou. Que mexeriqueira! Nada demais. Eu me arrependi de ter falado, porque a esta altura, continuar a discutir sem tomar nenhuma atitude precisa só pode enfraquecer minha posição. Olhei ao redor, esperando descobrir alguma coisa. De uns tempos para cá, me parece que o quarto de Mirella esconde um segredo e que se eu fosse esperto bastante para descobri-lo, ela me esclareceria tudo sobre ela e me indicaria de que maneira agir. Eu me segurei para lhe dizer: pelo menos não se faça acompanhar até o portão. Eu poderia dar esse conselho a uma amiga, mas não a minha filha, mesmo reconhecendo que a intransigência a qual devemos nos constranger em família é justamente o que determina a falta de sinceridade. Talvez exista uma amiga que ouça as confidências dela. Sabina, talvez, que de uns tempos para cá telefona muitas vezes e frequenta o mesmo curso na universidade. Resolvo falar com ela, sabendo desde já que ela não me dirá nada. Se Mirella ou Ricardo recebem alguns amigos e eu entro no quarto onde estão reunidos, todos se calam imediatamente e ficam de pé, com aquela postura entre respeitosa e desconfiada que os alunos assumem quando a professora entra na sala. No entanto, eu me mostro afetuosa, jovial, tendo ser acolhedora, oferecendo-lhes alguma guloseima e café. No verão, até desço ao bar da esquina para comprar sorvete. Os jovens me olham relutantes, esforçando-se para adivinhar que artimanha se oculta sob minha solicitude. Às vezes me detenho alguns minutos e converso um pouco, conto alguma historinha que possa diverti-los e, sobretudo, assumo atitudes liberais, esperando me aproximar do modo deles de pensar, da idade deles. Sabina, portanto, não me dirá nada, mas estou decidida a investigar. Embora a esta altura Mirella pareça totalmente envolvida com o estudo, com o trabalho e tenha se fechado em si mesma, não diga mais nada. Hoje, telefonei ao escritório para avisar que não me sentia bem e fiquei em casa revistando as gavetas dela. É a primeira vez que eu faço isso e minhas mãos tremiam, tinham a sensação de estar roubando. Revistava minuciosamente, pensando: é necessário, conquanto eu mesma não soubesse o que esperava encontrar. Quase me parecia poder surpreender Cantone escondido entre os vestidos, os papéis, a roupa de baixo. Mas não havia rastros dele. Mirella havia saído levando consigo a bolsa que ele lhe deu e o relógio. Eu esperava encontrar pelo menos uma fotografia, um bilhete, mas não achava nada. A busca não foi demorada. Por esta visita às gavetas dela, as poucas coisas muito gastas, a pouca roupa de baixo que ela possuía, constatei mais uma vez que Mirella é uma moça pobre. Parece-me mais indefesa diante da minha acusação. Suspeitar dela me parece cruel. Por fim, me lembrei de que seu diário estava fechado à chave na gaveta da escrivaninha. Enxutei vitoriosa. Depois, porém, tive e fiquei em dúvida, remoendo tudo o que sempre ensinei aos meus filhos sobre o que diz respeito ao segredo alheio. Saí do quarto para resistir à tentação, mas em vez disso fui à cozinha e peguei uma faca para arrombar a gaveta. Estava determinada a executar aquele gesto com resoluta impiedade, como se lancetasse um abscesso. Meti a faca entre a gaveta e o tampo e a escrivaninha. Mas, para minha surpresa, senti que a gaveta cedia logo. Não tinha sido trancada. O diário não estava. Não está mais. Na gaveta há somente cartas insignificantes, fotografias antigas. Tampouco ali há algum vestígio de Cantone. Em vez de me tranquilizar, tanta inocência aparente me deixa desconfiada. Não é possível que não haja uma carta dele. Talvez sejam cartas comprometedoras que Mirella prefere destruir. O desaparecimento do diário, aliás, demonstra claramente sua culpa. Se tivesse seguido meu impulso, eu teria saído imediatamente, iria procurar Cantone e dizer a ele: sei de tudo. Eu o agrediria, sacudiria, espancaria. Em vez disso, porém, sentada diante da escrivaninha com a faca na mão, não sabia o que fazer. Pensei que Mirella talvez tivesse levado o diário para o trabalho e me parecia que com esse gesto ela havia fugido de casa. Mas talvez o tenha apenas escondido e resolvi procurá-lo meticulosamente. Vou revistar tudo, eu pensava. Se ela o esconde tão bem, é porque quer ser conhecida como outra pessoa e não como de fato é. Mas vou revelá-la, vou desmascará-la,
e, em pensamento, me via diante dela, batendo a mão sobre a página escrita. De repente, pensei que eu também escondo um caderno e que Mirella, procurando um esconderijo para o dela, possa encontrá-lo. Se o lesse, descobriria que sou diferente de como acredita que eu seja. Conheceria todos os meus segredos, saberia até do diretor, do encontro que combinei para sábado e da ansiedade com que me pergunto se ele está apaixonado por mim. O fato de pensar nele, o temor de que o caderno seja descoberto e a impressão de que um denso mistério envolve cada um de nós não me deixam em paz. Vejo Mirella saindo de casa com seu diário na bolsa, Michele voltando ao banco no sábado para escrever em paz o argumento. Ricardo colando na parede de seu quarto a fotografia das montanhas argentinas. E me parece que, mesmo nos querendo tão bem, nós nos defendemos uns dos outros como inimigos. 28 de fevereiro. Esta noite, assim que chegou em casa, Mirella me chamou a seu quarto. Veja, me disse, exultante, esvaziando diante dos meus olhos espantados um envelope que continha numerosas cédulas. Eu já estava prestes a perguntar severamente de onde vinha aquele dinheiro quando ela mesma explicou. É meu salário. Em seguida, recolheu cuidadosamente as células, uma a uma, quase acariciando-as, e enumerava tudo o que iria comprar. Frivolidades na maioria, coisas que muitas vezes me pediu e que nunca pude lhe dar. Talvez eu esteja sendo injusta, mas tive a impressão de que ela queria me humilhar. Então assumi uma atitude quase desdenhosa. Disse que, enfim, ela reconheceria o que sempre fizemos em seu benefício, agora que sabia o quanto é penoso ganhar dinheiro. Ela ia e vinha do quarto ao banheiro, esfregando vigorosamente o rosto com a toalha. Quer saber a verdade, mamãe? Perguntou sorrindo. Pois bem, não achei penoso de modo algum. Tinha escutado tantos comentários de vocês a respeito que, ao tornar e tomar a decisão de trabalhar, fiquei apreensiva, temendo não dar conta. Na véspera do meu primeiro dia do escritório, quase não consegui dormir à noite. Ricardo sempre tinha me encarado com irônica desconfiança, mostrando duvidar que, em um escritório como o de Barizelli, quisessem uma jovem como eu. E eu mesma estava inclinada a dar razão a ele. Quando cheguei diante da porta, quis recuar, telefonar dizendo que desistia do emprego, que estava me sentindo mal, uma desculpa qualquer. Se não fiz isso, foi por causa de vocês. Arregalei os olhos, perplexa, enquanto ela continuava. Sim, porque me parecia que vocês ficariam contentes ao verem confirmada a opinião depreciativa que têm ao meu respeito. Perguntei se, por acaso, ela não teria aceitado o emprego só para não decair na opinião daquele advogado, aquele Cantone. Não, ela disse, segura. Nem passa pela minha cabeça, nem pela cabeça dele, que eu não consiga fazer alguma coisa. Pelo contrário. Mas esse não é o ponto importante. O importante é ter descoberto que trabalhar não é penoso. Eu me divirto bastante. Muitas vezes me sinto cansada, mas é um cansaço diferente de todos os outros que acontecia e que conhecia. Não sei explicar. Um cansaço que quase me parece fingido, porque na verdade estar cansada depois de ter trabalhado não me desagrada. É divertido usar aquelas palavras que, quando eu as escutava de vocês, me pareciam muito importantes. Sei lá, arquivar, protocolar nos autos, essas coisas. Você vai rir se eu lhe confessar que, ao dizê-las, também me sinto importante. Estava tomada por uma alegria infantil, parecia querer zombar afetuosamente de mim. E também, continuou, gosto de ouvir pronunciar meu nome como o de alguém que sabe o que faz, em quem se pode confiar. Quando dizem, por exemplo, a senhorita Cossati está cuidando disso, me parece que falam de outra pessoa, alguém que eu não imaginava poder ser. Hoje, o advogado Barizelli disse: segunda-feira, a senhorita Cossati é que poderia ir ao juizado. É para uma informação, uma bobagem, qualquer um saberia fazer isso, e, no entanto, eu corei de satisfação. A mesma coisa me acontecia na universidade nos primeiros tempos. Nunca falei nada, fingia que era natural, mas sempre ficava lisonjeada por me ver naquelas salas de aula. Só que na universidade eu sempre pensava que de bom grado eles precisariam e prescindiriam de mim.
Nesse emprego, ao contrário, me pagam para que eu vá. Falava com vivacidade, escovando o cabelo, me rodeava, rindo, numa feliz excitação que eu não conhecia nela. Queria me abraçar. Diga a verdade, você também se diverte no escritório e o papai também. Por que não querem confessar? Admita, mãezinha, admita. Eu lhe dou 1.000 liras se você admitir. Ela segurava a escova de cabelos com uma das mãos e, enquanto tentava me abraçar, a escova, por causa da minha resistência, me golpeou numa sobrancelha. Levei a mão ao olho, soltando um gritinho, e ela disse: Me desculpe, e ficou sem graça. Não sei o que você tem essa noite, observei ríspida, esfregando a pálpebra. Está louca? Foi esse pouco de dinheiro que a fez enlouquecer. Louca e ingrata. Você deveria considerar uma só coisa, que nós nunca podemos dispor daquilo que ganhamos para comprar o que nos agrada. Como você pode fazer agora? Que tudo sempre, até o último centavo, é usado para a casa, para Ricardo, para você, para os estudos que agora lhe proporcionam essas satisfações, esses divertimentos, como você o chama. Ela ficou mortificada. Eu sei, é verdade, desculpe. Não falei assim por maldade ou desprezo. Ao contrário, eu ficaria contente por saber que vocês também se divertem trabalhando. Talvez porque me sentiria menos culpada por ter pesado tanto sobre vocês. Veja, perdoe minha sinceridade, mas às vezes os filhos quase sentem vergonha de terem nascido, de precisarem comer, de serem vestidos. Desculpe se lhe digo isso. Meu trabalho me agrada tanto que eu o faria mesmo que não me pagasse. Pensei no passo ligeiro com o qual ultimamente saio de casa pela manhã para ir ao escritório, na alegria que sinto quando o diretor me chama para trabalharmos juntos. Com um calafrio, afastei de mim esses pensamentos e disse a Mirella que seu entusiasmo se deve inteiramente à novidade. Talvez, ela admitiu, mas não quero crer nisso. Seria uma pena. Estes dias são os mais belos da minha vida. Hoje, Barizelli defendeu um acusado de homicídio e conseguiu a absolvição. Não fui à universidade pela manhã para assistir ao julgamento. Ele fez uma defesa belíssima, fiquei comovida, senti muita admiração, muita inveja. É isto, um trabalho como aquele não pode ser penoso para ele, tenho certeza. Lógico, exclamei, com tudo o que ele ganha. Você acha que é só por isso? Barizelli já é muito rico, poderia parar de trabalhar, não? No entanto, embora se lamente com frequência, fique nervoso, cansado, continua aceitando causas e quer sempre fazer tudo ele mesmo. Talvez reclame de cansaço porque não quer confessar que o seu trabalho o diverte. E ele começava a rir, contente. Eu gostaria de me tornar uma grande advogada como ele. Então perguntei se o que seduz é a ideia de uma carreira brilhante ou antes a de agradar alguém, a Cantone, por exemplo. Admitamos que seja também por isso, ela respondeu. Então eu, triunfante, disse que seu objetivo não é a carreira, mas sim casar com uma pessoa rica, eminente, conforme ela declarou desde o primeiro dia. Eu disse que se ilude achando que vai conseguir isso com tais meios e que faria melhor se seguisse meus conselhos, porque ninguém pode aconselhar melhor do que uma mãe. Na realidade, os homens não gostam nem um pouco de mulheres independentes, daquelas que têm uma carreira própria ou, pelo menos, não as querem como esposas. Aliás, ela mesma, quando tiver nos braços seu primeiro bebê, quando ele vier chorar e precisar dela para se alimentar, para viver, não ousará negligenciá-lo pela vaidade de um lisonjeiro sucesso nos tribunais. Mirella disse então que suas ideias são diferentes. Mesmo que se case e tenha filhos, desejará do mesmo modo se tornar uma advogada célebre. Ficou ruborizada ao pronunciar esse adjetivo. Eu sorri com indulgência, dizendo: Voltaremos a falar disso, e me dirigi à cozinha. Depois voltei e perguntei onde ela guardava seu diário. Surpreendida pela minha pergunta, ela olhou para a escrivaninha e perguntou se eu havia revistado sua gaveta. Respondi que, quando acho necessário, posso até fazer isso. Ela afirmou que o destruiu há tempos, que era um hábito pueril, e que, de resto,
Mesmo que eu o tivesse encontrado, não seria útil para minhas investigações, porque acrescentou rindo. Temendo que eu pudesse lê-lo, só escrevia mentiras. Fui para a cozinha e comecei a fritar batatas e depois uns ovos. Penso que Mirella mentiu, e seja como for, se tiver destruído o diário, fez isso depois de conhecer Cantone. Dali a pouco, ela foi ao meu encontro e perguntou se eu precisava de ajuda. Raramente se oferece, por isso fitei-a com estupor. É mesmo uma bela jovem, ficou bem com os cabelos cortados tão curtinhos. A alegria do dinheiro que ganhou a tornava mais ousada e, no entanto, insolitamente doce. Sorria para mim. Mamãe, por que você não pode admitir que eu seja feliz à minha maneira? Respondi que a felicidade, ao menos como ela a imagina, não existe. Sei por experiência. Ela objetou. Mas você só tem a experiência de uma vida, a sua. Por que não quer me deixar pelo menos a esperança? Respondi que ela pode ter esperança, afinal não custa nada. Depois lhe estendi um prato com ovos fritos e pedi que o levasse ao irmão. Ela perguntou por que ele mesmo não podia vir buscar. Vou chamá-lo, disse. Eu me virei para ela com dureza. Obedeça, ordenei. Ricardo está cansado, estudou o dia inteiro. E você? Não trabalhou o dia inteiro? Ela retrucou, brusca. E eu também não trabalhei o dia inteiro? Mesmo assim, vou levar o prato. Quando voltou, disse: É isso que me revolta, mãe. Você se crê obrigada a servir a todos, começando por mim. Então, os outros, pouco a pouco, também acabam pensando o mesmo. Você acha que ter alguma satisfação pessoal fora a casa e a cozinha é uma culpa para uma mulher? Que sua única função é servir. Eu não quero, entende? Não quero. Senti um arrepio me percorrer a espinha, um arrepio gélido do qual ainda não consigo me livrar. Mesmo assim, aparentei não dar importância àquilo que ela havia dito. Irônica, perguntei-lhe se é aqui em casa que ela pretende começar a advogar.